Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de língua portuguesa. Vamos agora para o capítulo Aprendendo Mais com quem mais entende. Vamos ao nosso livro. Vejam aqui. Quem será que é essa pessoa que está aqui explicando, falando? Será que é um professor? Será que é um cientista? Será que são pessoas em uma palestra? A gente percebe aqui a sombra, né, de um público aqui na parte de baixo. Então, são várias pessoas que estão ouvindo atentamente a explicação, a orientação de algum especialista no assunto, no caso, vulcões. A gente vê ali no fundo um vulcão que está em erupção, provavelmente uma pessoa muito estudiosa no ramo, na área, sabe bastante sobre os vulcões e então tá ali dando uma palestra, pode ser de segurança para pessoas que moram na região, alunos que estejam aprendendo sobre os vulcões, não é? Vamos ver aqui um pouquinho o que nós vamos ver neste capítulo. Neste capítulo, continuaremos com a exploração dos conhecimentos científicos, agora por meio de entrevistas com cientistas e de hipertextos. Além disso, você estudará as funções e composições de homonímias e abreviaturas, Então, como a gente viu aqui o que estudaremos neste capítulo, este homem que está aqui falando provavelmente é um cientista. Então, como diz lá, aprendendo com quem mais entende. Então, temos ali uma pessoa especialista em um determinado assunto e ele então está ensinando para outras pessoas, está passando o conhecimento dele para outras pessoas. Veja aqui na seção Conversa Vai. O que você sabe de ciclones, terremotos e vulcões? Você já ouviu falar sobre eles? Já viu reportagens, noticiários? Ou você já foi até algum lugar e realmente vivenciou um momento de terremoto? No Brasil, nós tivemos recentemente, em uma escala um pouco menor, terremotos, não é? Ciclones também já podemos presenciar aqui no Brasil, que teve inclusive grande destruição no estado de Santa Catarina, não é? E aí, o que você mais sabe? O que mais você sabe sobre esses assuntos? Será que existe alguém que entende mais desses assuntos do que você? Será que um especialista como este homem que está aqui falando, explicando, entende mais? Alguém que mora na mesma casa que você sabe mais sobre esse assunto? Então vamos continuar aqui na seção Conversa Vem. Existem cientistas e pesquisadores do mundo inteiro que estudam e analisam profundamente os fenômenos naturais. Nós já vimos também que os fenômenos naturais são aqueles que acontecem independente da ação do homem. Eles são considerados especialistas no assunto. Você sabe como são chamados os profissionais que estudam os ciclones, os que estudam os terremotos e aqueles que se interessam por vulcões? Você sabe o nome deles? E você se interessa por vulcões? O que você acha desse assunto? Acha interessante? Acha curioso? Acha legal? Por quê? Registra aí nas linhas e nós vamos estudar um pouquinho no decorrer do nosso capítulo e aí responder um pouco dessas questões. Combinado? Vamos então agora ouvir sobre a entrevista. Eu vou aproximar para que vocês possam acompanhar junto comigo. Então, olha lá. O que é uma entrevista? O que você sabe? Entrevista, professora, é quando tem uma pessoa que pergunta para o outro e o outro responde. E assim, é como se fosse um jogo de perguntas e resposta, um diálogo, né, entre duas ou mais pessoas. A entrevista não precisa ser necessariamente só
entre duas pessoas, né? Vamos ver aqui o que o nosso livro fala sobre entrevista. Entrevistar é uma forma muito eficiente de conhecer a opinião de um especialista ou acessar um pouco de seu conhecimento. Vamos ler agora uma reportagem da revista Ciência Hoje das Crianças, feita por meio de entrevistas com especialistas. Então agora nós vamos ver esse gênero textual aí, entrevista, falando sobre os vulcões, fenômenos naturais. Acompanha a leitura aí. Quando crescer, vou ser vulcanólogo. Vulcões podem ser comparados a gigantes temperamentais. Ora estão calmos, ora nervosos. Podem demorar até centenas de anos para acordar, mas de repente explodem. E lá vai lama e poeira destruindo tudo à volta. Diversos países, eventualmente, são pegos de surpresa com os movimentos desses cuspidores de fogo. No Brasil, sorte nossa, não há vulcões ativos, mas há alguns especialistas no assunto, isto é, pesquisadores dedicados ao comportamento dos vulcões, reunindo e analisando o maior número de informações sobre esses gigantes ativos ou inativos. A principal área da vulcanologia estuda características dos vulcões, como o tipo e a quantidade, o tipo e a quantidade de material expelido, a frequência das erupções, a duração dos ciclos de atividade e os fatores que influenciam em tudo isso. Esclarece Éder Cassola Molina, um geofísico apaixonado por vulcões, que trabalha na Universidade de São Paulo. Continuando. Como não existem vulcões ativos no Brasil, é raro vermos um vulcanólogo por essas bandas, mas é justo uma brasileira, uma das pessoas que mais entende de vulcões no mundo e de outros mundos também. Rosali Lopes trabalha no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, na Califórnia, e é especializada em estudar vulcões de outros planetas. Quando pequena, queria ser astronauta e acompanhar Yuri Gagarin na viagem à Lua. Sendo mulher e com 14 graus de miopia, logo vi que não seria possível, conta. Mas não desanimou. Decidiu ser astrônoma e trabalhar na NASA. Rosali já encontrou 71 vulcões ativos em Ló, lua de Júpiter. Por esse feito, entrou até no livro dos recordes. Que nome você colocaria nos vulcões que descobrisse? Saiba que Rosali resolveu homenagear o Brasil. 2 vulcões de Ló levam nomes de deuses indígenas. Tupã, deus do trovão, e Monã, deus do fogo. E qual o intuito de pesquisar sobre vulcões em outros planetas? Vou subir mais um pouquinho, tá? A vulcanóloga responde: usamos os processos vulcânicos de outros planetas como laboratórios naturais para entender melhor os processos geológicos aqui na Terra. Já deu para perceber que o vulcanólogo pega emprestados saberes de muitas ciências para estudar seus vulcões, certo? É geologia, geofísica, química. Por isso, para ser um vulcanólogo, além de ser destemido e curioso, é preciso estudar muito. No Brasil, não há um curso universitário específico para vulcanólogos. O mais indicado é cursar geologia e depois se especializar, fazendo um mestrado ou um doutorado, explica Éder. Se você gosta de estudo,
quer desvendar os mistérios da terra e está disposto a lidar com esses gigantes temperamentais, já pode encher a boca para dizer: quando crescer, vou ser vulcanólogo. Então, pessoal, nós lemos aqui uma entrevista sobre vulcões, sobre o trabalho de vulcanólogos, não é? Vocês perceberam que quando tem a fala do entrevistado, não aparece lá 2 pontos, linha de baixo, travessão. O que nos diz neste caso quando o entrevistado ou alguém está falando? Tem uma pontuação já conhecida, qual que é? Aspas. Vocês perceberam? Se não perceberam isso, você vai fazer a releitura do texto e observar esse tipo de pontuação. Quando termina uma frase, tem lá o travessão também, logo na continuação, indicando também a fala de um dos entrevistados ou do entrevistador, certo? Então agora é o momento que você vai fazer a releitura deste texto, observando as pontuações, para num próximo momento a gente fazer a interpretação deste texto. Combinado? Obrigada, galera, e nos vemos em breve. Tchau, tchau!